Alô você, alô você, alô você, seja muito bem-vindo, que alegria estar com você, muito obrigado pelo seu carinho, saúdo você, nosso super time e você que está nos acompanhando, família do Devoto, é bom demais, minha gente. E hoje, claro, um assunto muito importante, minha gente, outubro também é o mês de conscientização sobre a artrite reumatoide, doença autoimune que causa dor, inchaço e deformidades nas articulações. Apesar de não ter cura, existem tratamentos que ajudam a controlar os sintomas e preservar a qualidade de vida. E hoje recebemos com muito carinho ela, a doutora Pamela Bellini, reumatologista, para esclarecer tudo sobre essa doença. Doutora Pamela, muito bem-vinda, bom dia, bem-vinda aqui à Rede Aparecida de Comunicação, doutora. Bom dia, padre, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Que Deus abençoe a senhora, viu? Doutora, talvez a primeira pergunta que surge quando a gente fala artrite reumatoide, vem a palavra reumatoide, a senhora é reumatologista, né? O que é um reumatismo, doutora? Eu costumo explicar que o reumatismo é uma palavra genérica. Pode ser qualquer doença da reumato, então, logo, a artrite reumatoide ela é considerada um reumatismo. Mas é importante a gente saber classificar e dar nome para as doenças, porque cada doença tem seu tratamento, tem o seu diagnóstico, tem a sua particularidade. Então, vamos dizer que reumatismo é uma palavra genérica. E a artrite reumatoide é o nome da doença específica. Ô, doutora, eu estava lendo, me preparando aqui para a entrevista com ela, minha gente, a gente tem que se preparar, porque, puxa vida, né? A gente tem que saber, pelo menos saber fazer uma pergunta, né? Doutora, quando a gente vê uma porta, né? Quando a gente vê uma porta, tá rangendo, aquele barulho, aquela porta, assim, nossa, aí a pessoa coloca um óleozinho ali, coloca um óleozinho assim para dar assim, uma movimentação melhor, para tirar aquele rangido assim. O nosso corpo também tem cheio de fluidos, né, líquidos. O reumatismo, a reuma é isso, esse fluido que fica nas articulações, isso pode inflamar, doutora? As nossas articulações, elas são constituídas pela sinóvia, que é uma capinha que envolve a articulação. Ok. E aí dentro dessa articulação, dessa capinha, tem o líquido sinovial. Tá. A gente tem algumas doenças que não artrite reumatoide, que com o passar da idade, essa capinha vai se desgastando, a cartilagem vai se desgastando. E aí vai rangendo a porta. Vai ficando crocante, a gente fala que a gente vai ficando crocante mais velho. Entendi. E aí isso é artrose, na verdade, Ok. que já não tem tanta ligação com a artrite reumatoide. Né? Artrose e artrite reumatoide são coisas diferentes. São diferentes, né? São. E, inclusive, nós temos uma ilustração aqui para exemplificar isso. Então, a artrite é uma coisa, a artrose é outra, doutora. Exatamente. A artrose é o desgaste da junta. Então, como a gente está vendo ali na figura, ó, o primeiro é um joelho, né? O primeiro joelho com a cartilagem, a parte azul é a cartilagem. Tá. E aí, na segunda figura, a gente já começa a ver um processo inflamatório. A nossa articulação, ela não é para ter sangue dentro, ela não é para ter células inflamatórias dentro. E aí, conforme vai passando a idade, essa articulação vai sendo desgastada. Então, é a idade? A questão é a idade? Artrose, né? A artrose. Não a artrite reumatoide. Tá. Já a artrite reumatoide, o paciente já nasce com uma predisposição. Então, existe o fator genético. Não necessariamente os parentes, os pais, os filhos, os irmãos têm que ter artrite reumatoide, mas alguma doença imune. Alguma doença de imunidade. E aí, associado ao fator ambiental, e aí pode ser um cigarro. O cigarro é o primeiro, o segundo e o terceiro fator de risco. Atenção, tabagistas, atenção, tabagistas. Mais isso, né? Então, cigarro, infecções, o estilo de vida que a pessoa leva. Então, se ela não faz atividade física, se ela não leva uma dieta equilibrada. Então, essa soma de fatores levam ao aparecimento da doença, da artrite reumatoide. Ela tem uma idade, mais ou menos, uma faixa etária para aparecer ou pode ser em qualquer momento da vida? Ela é mais comum em mulheres, na faixa de 30 a 50 anos. Uau! Mas hoje em dia a gente vê muito idoso abrindo um quadro de artrite reumatoide. E a gente até fala que o comportamento da doença no jovem e no idoso é também um pouco diferente. Tem alguma manifestação externa, por exemplo, fica inchado, as articulações ficam inchadas, aquele quadro de vermelhidão fica também, doutora? Como que a gente pode detectar, né, a artrite reumatoide olhando? Como que a pessoa olha e fala, nossa, eu acho que eu tenho, né? Então, a própria palavra artrite é inflamação da articulação. It é inflamação, arte é articulação. Certo. Então, a inflamação a gente tem inchaço, dor, aumento de temperatura, pode ter vermelhidão, às vezes você olha juntinha, ela tá vermelhinha, e tem perda de função. Então, aquela articulação, ela fica dificultosa de realizar. Pode deformar, doutora? Pode. Pode? É uma doença que, se não tratada corretamente,
pode levar à deformidade. O paciente tem dificuldade de se alimentar, de autocuidado, né, de higiene. Então, é uma doença que o tratamento, ele previne as deformidades. Olha, doutora, assim, a arte que a gente preparou, aquilo lá é uma deformidade? Isso, é uma deformidade. Então, a artrite reumatoide é uma doença que pega os gominhos da mão, principalmente, mas pode pegar qualquer articulação periférica que a gente fala. Eu fico imaginando que o movimento vai ser dolorido, doutora. É muito dolorido e fica muito prejudicada a pinça, a pega. Então, os pacientes têm dificuldade de abrir garrafa, quando não está tratando, né? Porque a doença, ela tem um controle. E aí, tem muito inchaço, muita dor e muita perda de função da mão, que é o que a gente mais usa para dia a dia. Nesse caso, a fisioterapia vai ajudar ou existe um outro tipo de tratamento? Quais são os tratamentos que a medicina hoje oferece? O tratamento da artrite reumatoide, não só da artrite. Quando a gente fala de qualquer doença reumatológica, a gente fala de tratamento medicamentoso, mas puxando o assunto da fisioterapia, ele tem uma ajuda, mas o tratamento, ele é remédio. Entendi. Então, o paciente, ele tem que tomar medicações para tirar a inflamação e medicações... De por vida ou aquele momento, ou no pico da dor? Não, é um tratamento assim, a gente fala que é ao longo da vida. Entendi. É um tratamento que a gente... É igual de pressão alta, a gente não tira. A gente não tira o tratamento, porque senão a inflamação pode voltar. Tem muita gente que tem assim, parece que é um baterista, né? A pessoa parece um baterista, porque instala os dedos todos da mão, fica instalando. Esse fato de instalar os dedos, isso ajuda, prejudica, não atrapalha ou não diz nada? Isso é uma polêmica. Os estudos falam que não mostra, que não tem problema estralar os dedos. Mas o que a gente vê na prática é que quando as pessoas estralam os dedos, já tem esse estralo, é um osso roçando no outro. Então, isso já pode acelerar um processo de desgaste, né? Mas não para artrite reumatoide, é principalmente fator genético. Agora, doutora Pamela, o fato assim de uma inflamação nesse líquido que a gente tem, que vai fazer as articulações se movimentarem, enfim, a pessoa pode vazar, pode fluir para outros lados, outros lugares do corpo, e eu posso repor, por exemplo, colocar um líquido sintético aí, doutora? Um remédio dentro da junta? Isso. A articulação, ela é um lugar fechado, então o líquido não vaza. Ok. O que a gente pode fazer, se for uma articulação grande, por exemplo, a artrite reumatoide pega joelhos, tornozelo, quadril, ombros, que são articulações maiores. Às vezes está com tanto líquido lá dentro que é possível tirar o líquido e colocar uma medicação, que é o mesmo remédio que a gente usa via oral, mas é intraarticular. Para juntas mais pequenas, da mão, do punho, isso já fica mais dificultoso. Eu posso ter esse problema em todas as juntas, digamos, todas as articulações do corpo? Ou geralmente acontece um primeiro, depois vai para o outro, vai migrando assim? A artrite reumatoide, ela é uma doença que pega pequenas... É sistêmica. Ela pega pequenas e médias articulações. Então, ela não pega esqueleto axial, ela não pega pescoço, coluna e dorsal e nem quadril. Quadril, assim, lombar, né? Ela pode pegar o quadril, região inguinal, mãos, punhos. E a característica da artrite reumatoide que faz o médico pensar em artrite reumatoide é ela ser poliartrítica e simétrica. Então, se pega um dedo desse, pega outro desse. Só que de todos da mão. Então, ela é simétrica, é gêmeo, de um lado e do outro é parecido. Para não sentir inveja um do outro. Assim, né? E é tudo ao mesmo tempo. E isso faz diagnóstico diferencial de outras doenças. Tem algumas artrites que pulam, que migram, né? Essa não. Doutora Pamela, agora assim, a pessoa está sedentária, desenvolveu um quadro de artrite reumatoide, assim, então agora que eu tô com dores, aí mesmo que eu não vou fazer exercício, eu posso pensar assim? Não. Tem que fazer. Tem, a gente sempre fala que a atividade física, ela ajuda a junta. O remédio, ele é para tirar a inflamação, evitar a deformidade, dar qualidade de vida para o paciente, mas o exercício físico é fundamental para qualquer doença, né? Entendi. Doutora, as pessoas estão interagindo, estamos ao vivo aqui com a graça de Deus, chegaram, né? Se você também tem alguma dúvida, pode mandar sua pergunta aqui que a gente encaminha diretamente para a doutora Pamela, viu? Agora, então, isso é mais em mulheres, tem um fator hormonal também presente, isso, doutora? Envolvido, não. Não, mas é mais comum em mulheres mesmo. Agora, isso pode travar a pessoa, por exemplo? Pode. Trava? A pessoa chega para a primeira consulta, às vezes, com essa queixa, que acorda de manhã, tá dura, não consegue mexer, não consegue se movimentar e vai começar a amolecer a articulação lá para o meio do dia. Então, é um padrão de dor, é um padrão de rigidez que é pior quando está parado e melhora no movimento. A pessoa pode se acostumar, ou seja, conviver com a dor, assim, enfim, uma situação dessa, não tratada, não buscada ajuda, um médico, um profissional,
Ou seja, qual é o extremo de uma artrite reumatoide? O extremo, Paralisar o órgão afetado? O extremo da artrite reumatoide é a deformidade articular. Então, o paciente pode ficar, a gente fala que fica com a mãozinha torta. E isso pode levar à perda de função. Então, a pessoa não faz mais nada. Ela não consegue se alimentar, fazer a própria higiene, não consegue abrir uma garrafa, uma torneira. Entendi. E aí entra até a ajuda dos nossos amigos TO, terapia ocupacional, Tá. dos fisioterapeutas, que ajudam esse paciente a devolver para a vida cotidiana com as deformidades. Porque uma vez que deformou, não volta mais. Em casa, doutor, se de repente eu estou com o pai, a mãe, um avô, que está vivendo já essa rigidez, eu posso com carinho ali pegar a mãozinha, esticar, aquecer, né, para fazer com que haja uma certa flexibilidade ou não ajuda? Mas nada substitui o tratamento com o especialista, nada substitui. Então parece que chegou agora a pergunta, assim, você olha, tá ligadinho no programa. Então vamos lá, pergunta do João de Souza, que é de Passa Quatro, Minas Gerais. Obrigado, João, Deus te abençoe. Tenho 65 anos, doutora, trabalhei muitos anos na roça e hoje estou aposentado. No frio, sinto minhas articulações doerem mais. Isso pode ter relação com a artrite reumatoide? Pergunta o nosso amigo João de Souza, doutora. Oi, João, bom dia, obrigada pela sua pergunta. Bom, pela idade, e pelo sexo masculino também, a gente não vai pensar de cara em artrite reumatoide. É uma pessoa que trabalha na roça, faz bastante esforço, então muito provavelmente é um desgaste. Agora a relação com o frio é o quê? Dentro da nossa junta, lembra que tem líquido? No frio esse líquido fica mais denso. Okay. E aí com o movimentar da mão, do joelho, do pé no frio, ele pode gerar um pouco mais de dor. Então, nesse caso do João, seria importantíssimo ele passar por uma avaliação para a gente poder tentar entender, fazer uma história, examinar, pedir exames. Nesse caso, seria um reumatologista, uma doutora Pamela, por exemplo. Reumatologista. Tá. Seria o caminho mais correto. Mas procurar também um clínico que possa encaminhar também, é uma coisa que ajuda. A gente está falando de artrite reumatoide. Isso. Artrite, quando a gente fala de artrite, tem a artrite pura e a artrite reumatoide, ou artrite reumatoide e outras artrites também, outras categorias, doutora? A artrite é um sintoma. Como é que eu sei que é a reumatoide? A reumatoide. A artrite é um sintoma, igual a dor de cabeça. Tá. É um sintoma de várias doenças. A artrite reumatoide é uma doença específica que tem esse padrão que eu expliquei, que é simétrico, bilateral, pegam várias juntas ao mesmo tempo. E também tem a diferenciação na radiografia, no raio-x, na chapa. Tá. A gente consegue ver as alterações que a artrite reumatoide causa e nos exames laboratoriais de sangue também. A gente tem uma ajudinha do exame de sangue, é um complemento. Então, com isso, a gente diferencia a artrite reumatoide de outras artrites. Ok. Então, assim, tem específicas. Só para recapitular, então, causa inchaço, vermelhidão, que mais? Dor, perda de função e rigidez matinal que dura, assim, a manhã toda, praticamente. E pode levar quadros de deformidades. Quadros de deformidade se não tratado. Então, para quem está em casa, doutora Pamela, assim, está acompanhando o nosso programa, Família dos Devotos, assim, para... de repente está identificando com tudo aquilo que a doutora falou sabiamente. Ou seja, que ajuda a buscar? Então, se você acorda, tá com a junta dolorida, tá com a junta inchada, tá com dificuldade de fazer as suas atividades matinais, coisa simples, abrir uma pasta de dente, uma maçaneta, tem uma história familiar de doença de imunidade, é tabagista, é bom procurar um profissional de saúde, um reumatologista. E é quando é uma coisa contínua, né, doutora? Você não é porque um episódio hoje já estou com artrite reumatoide. Não é em crise. Realmente, é um sintoma que não passa se você não tratar. Que maravilha! Super Jéssica, irmão Ian, eu aprendi bastante hoje. Vocês também aprenderam bastante? Demais!